Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, que a divina luz brilhe aos nossos olhos e que sejamos dignos e dignas de viver em paz. Novamente, a bondade divina nos possibilita esse instante de estarmos reunidos, ainda que virtualmente, para nos fortalecer, para nos encorajar, para nos esclarecer acerca das verdades da vida eterna, que o Cristo, nosso modelo e guia, e que a doutrina dos Espíritos nos possibilita, a fim de que, irmanados e imantados, possamos continuar a nossa jornada evolutiva. E que esse momento, ainda que virtual, possa ser também para nós um instante de congraçamento, de união e de troca fraternal, de carinho e afeto, para que possamos juntos caminhar, evoluir e crescer em nome do melhor e para o bem de todos nós. E nesse sentimento de gratidão a Deus por esta oportunidade e de alegria fraterna por estarmos juntos, convido para que juntos e juntas possamos orar, elevando os nossos pensamentos ao Altíssimo e juntas fazermos a nossa prece de abertura dos trabalhos. Senhor misericordioso, quão felizes somos pela oportunidade bendita de nos reunirmos em Teu nome, para ampliar em nós as verdades de vida eterna, que nos ensejarão vida melhor, vida feliz e vida mais abundante. Permita-nos, Senhor, que esses instantes possam despertar em nós as melhores reflexões e possam efetivamente fazer em nós a produção de reforma necessária para os nossos comportamentos e pensamentos. Ajuda-nos, Senhor, no propósito sincero que habita em cada um de nós, de sermos melhores, de fazermos o bem e de vivermos as Tuas leis. Sê, Senhor, conosco, hoje e sempre, e nos ajuda e nos ensina a ser contigo por toda a eternidade. Assim seja. Tem um teólogo inglês, acho até que já falei sobre ele em alguma oportunidade, ainda na presencialidade, lá na nossa querida casa de Alba de Souza, em um teólogo inglês, lá do século XIX, chamado William George Ward. Ele tem uma frase muito, muito interessante, que muitas vezes para nós ela soa, num primeiro momento, estranha, porque ela é um tanto quanto diferenciada daquilo que nós estamos acostumados a falar, né, e a sentir coletivamente em sociedade. E o teólogo inglês, ele diz mais ou menos assim: o pessimista se queixa do vento. O otimista espera que o vento mude. Já o realista, ele ajusta as velas e segue sua trajetória. E como eu disse, essa frase ela é um pouco estranha no primeiro momento, porque nós sempre temos a impressão de que ser otimista é o máximo, né? É o top, né? Como dizem os mais jovens. Que o otimista, ele sempre é aquela posição que nós deveremos alcançar. Ser pessimista, né? Nunca é a opção mais serena, e às vezes nós olhamos o realista com um certo ceticismo ou até descrença. E o teólogo William George Ward, ele traz para nós uma outra leitura. Pode ser um mero jogo de palavras, mas uma outra leitura que nos propõe uma nova reflexão.
Porque ele traz aqui a noção de conhecimento de realidade. E é esse atributo que ele vincula ao realista. Porque dentro do conjunto dessa frase, ele coloca o otimista como aquele que não se queixa, porque quem está se queixando da situação que não é adequada é o pessimista, mas ele coloca o otimista numa relação de inércia. Aquele que, tudo bem, não está reclamando, mas que também não busca alternativas para aquela situação que ali se apresenta e que não é a melhor, não é a que se deseja. E é por isso que ele diz na frase: o otimista espera que o vento mude. Então, ele não se revolta, ele não se queixa, ele não desiste, como um pessimista, mas, em compensação, ele se conforma, esperando que alguma coisa mude para o futuro. E ele coloca o realista num outro patamar, numa outra perspectiva. A perspectiva daquele que não nega a realidade. A perspectiva daquele que não vai criar ilusões, que não vai desistir como pessimista, mas que também não vai se conformar, pura e simplesmente, na ideia de que eu não me revolto e um dia tudo há de mudar. Porque ele diz que o realista, ele busca uma alternativa, ele ajusta as velas daquele barco, ele busca um meio de tentar com que aquela situação que não é favorável possa ser, de alguma forma, menos ruim ou até mesmo melhor. E a vida, se nós olharmos bem para ela, na verdade, ela nos pede muito dessa dose de realidade mencionada pelo teólogo inglês. Muitas vezes na nossa sociedade, muitas vezes entre nós, um grupo social que nós estamos aqui e agora, né, integrando, muitas vezes nós, por inúmeras razões, e não há uma crítica, porque cada um sabe da sua situação e da sua dor, mas muitas vezes nós nos colocamos numa posição pessimista, da queixa, da lamentação, do desespero. Numa situação tão difícil que muitas vezes parece que não há mais nenhuma alternativa e nenhum caminho, nenhuma possibilidade de melhoria. E o pessimismo nos invade. Há muitos pessimistas na nossa sociedade. Alguns de nós somos otimistas. Nós nos incomodamos, mas não nos desesperamos. E nós esperamos no sentido de aguardar, de ficar parado, de ver chegar o dia de uma mudança. Simplesmente esperando, como o otimista da fala do teólogo inglês. Mas será mesmo que nunca há nada que possamos fazer? Que nunca há nada que possamos tentar implementar? Será que não há um comportamento? Será que não há uma alternativa? Será que não há uma possibilidade de fazer algo diferente em busca daquilo que tanto se deseja? É bem verdade, e é preciso ter consciência disso, que em algumas situações, aquela transformação do cenário ruim, desafiador, ela não está totalmente nas nossas mãos. Ou, às vezes, ela sequer está nas nossas mãos. Depende de algo ou de alguém. Mas é importante perceber o todo do processo de vida. A grande, verdadeira dinâmica, que é a dinâmica da vida. E que nos faz enxergar a fundo a verdadeira maneira de
conduzir a nossa vida e, inclusive, conduzir esta etapa reencarnatória que cada um de nós está tendo a felicidade de ter. Acreditemos, ou melhor dizendo, saibamos e nos recordemos. Por mais difícil que agora seja o momento que nós estamos vivendo, estar aqui e agora, vivenciando a possibilidade de melhoria, vivenciando a possibilidade de crescimento espiritual, vivenciando a possibilidade de corrigir atos e posturas de agora que nos acompanham desde o passado nosso, é, sem sombra de dúvida, uma oportunidade feliz, ainda que essa felicidade não seja deste momento, ainda que essa felicidade não seja deste mundo. E é por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, no item que hoje nós estamos conversando brevemente sobre ele, o item 20, vai resgatar esse trecho lá de um cântico muito antigo do Velho Testamento, né, de um trecho do Velho Testamento chamado Eclesiastes, e que diz que a felicidade não é deste mundo. Isso nós bem já sabemos. Nós bem sabemos que aqui na Terra, efetivamente, nós não estamos para vivenciar a felicidade da forma como o nosso coração deseja, da forma que os nossos sonhos planejam. A felicidade aqui na Terra, ela tem uma outra perspectiva. Na verdade, uma perspectiva de construção de felicidade, de uma felicidade que será consubstanciada no futuro. E é por isso que a poetisa Cecília Meirelles, ela tem um poema muito célebre, muito famoso, chamado Epigrama número 2, que fala justamente sobre a felicidade, ou melhor dizendo, sobre a falta de felicidade. Porque a poetisa, ela diz mais ou menos assim, eu vou ler os versos. És precária e veloz, felicidade. Custas a vir, e quando vens, não te demoras. Foste tu que ensinaste aos homens que havia o tempo, e para te medir, se inventaram as horas. Felicidade és coisa estranha e dolorosa. Fizeste para sempre a vida ficar triste, porque um dia se vê que as horas todas passam, e um tempo despovoado e profundo persiste. E de uma forma muito poética, Cecília Meirelles fala desse sentimento, dessa realidade que é de todos nós. Nós não vivemos as horas dos nossos dias mergulhados e mergulhadas em ambientes de felicidade. Cada um de nós, efetivamente, tem uma realidade de felicidade e de infelicidade diferenciada. Mas nenhum de nós ainda consegue dizer, ou pouquíssimos de nós, consegue dizer que vive plenamente feliz. Aqui ou acolá vem um incômodo, aqui ou acolá vem um desconforto, aqui ou acolá uma tristeza nos visita, aqui ou acolá outros sentimentos e outras sensações contrárias à felicidade nos visitam, batem à nossa porta, se achegam ao nosso lar, visitam o nosso trabalho ou nos tira do ambiente de trabalho, ou nos tira do ambiente do lar, ou nos tira do ambiente de afeto e de carinho a que estamos acostumados, nos coloca num leito de dor, nos coloca num ambiente de solidão, de tristeza e de amargura, num ambiente de inquietude,
E esses momentos de infelicidade muitas vezes se demoram e se arrastam nas nossas vidas. Cada um de nós, e é preciso ter este senso de realidade, como diz o poeta inglês, o teólogo inglês, nós precisamos ter o senso de realidade de que a felicidade, efetivamente, ela não é parte da nossa vida. E diante disso, que caminho tomar? Nós seremos o pessimista, dentro daquela realidade apresentada por William George Ward? Nós seremos o pessimista, aquele que se queixa do vento? O grande problema não é a queixa em si só, não é o queixume. A grande questão é que essa postura da mera queixa, do mero incômodo, só aumenta a nossa infelicidade. Aquela situação de estar preso ao processo de sofrimento, de estar preso ao processo de dor, sem buscar uma possibilidade de melhoria, entregue ao processo de sofrimento, aumenta a nossa infelicidade. Então, o pessimismo, nós bem sabemos, não é uma alternativa válida. Mas também não é a melhor alternativa para nós reconhecer que a felicidade, que esse processo de felicidade e de infelicidade é um processo que existe, que é real. É bem verdade, estou ir conectando aqui a bateria, antes que a infelicidade do celular, do telefone aqui e do computador descarregue, que essa infelicidade, ela acontece e nos acompanha. É bem verdade que a infelicidade, ela acontece na nossa vida. Mas simplesmente saber que ela existe, por si só, não resolverá os nossos problemas. E simplesmente ficar esperando, sabendo que isso tudo passará, porque tudo passa, isso é um fato, tudo passa na vida, mas simplesmente esperar o passar não resolverá os nossos problemas. Daí a necessidade da realidade. Daquele que ajusta as velas, daquela que busca uma alternativa, daquela que busca ajuda, daquele que pede socorro e daquele que faz por onde uma movimentação íntima seja produzida, para que a situação difícil possa, de alguma forma, ser reduzida ou ser minimizada. Isso serve para todos os aspectos da vida. Para questões de ordem profissional, para questões do âmbito familiar, para questões afetivas de qualquer espécie, para relacionamentos de qualquer ordem, para questões vinculadas à saúde de todas as formas, saúde física, saúde psíquica, saúde emocional. E todos esses aspectos e espectros da nossa vida, na verdade, sinalizam única e exclusivamente a nossa verdadeira realidade. A necessidade de revisitar a nossa essência e o conhecimento do nosso ser. De buscar um verdadeiro entendimento e nos recordarmos de quem somos, para o que existimos e qual é a nossa finalidade no existir. Porque muitas vezes, e quase sempre assim não é natural, é saudável que nós busquemos a felicidade. A felicidade, ser feliz, é o móvel de todas as ações, de todos os seres, e também dos seres humanos. Nenhum de nós faz alguma coisa, diz alguma coisa, pensa alguma coisa no intuito de ser infeliz. Toda a nossa movimentação, todo o nosso comportamento visa atingir a felicidade. A grande questão é que
Boa parte das vezes, nós olhamos para a felicidade, mas agimos sem conseguir concretizar a felicidade. E isso acontece porque nós procuramos felicidade nos espaços equivocados, onde ela não está, onde ela não se apresenta. E isso necessariamente passa pelo fato primais de nós nos esquecermos quem somos, como já dito anteriormente. Se eu me enxergo especificamente como matéria, mesmo que enquanto espíritas ou espiritualistas, simpatizantes do espiritismo, ou não materialistas, numa perspectiva mais ampla, nós saibamos que nós não somos só matéria, muitas vezes nós nos comportamos, apesar disso sabermos, nós nos comportamos como se a nossa realidade fosse só material. É importante o provimento material das nossas necessidades. A doutrina espírita, como o cristianismo, não é contrária à satisfação, não são contrários à satisfação das necessidades materiais. Muito pelo contrário. Se alguém está com fome, é necessário atender à fome de alguém. Se alguém está com frio ou não devidamente vestido e protegido, é preciso que se vista. Jesus falava isso. Quando ele vai fazer a separação, lembremos lá daquele episódio em que Jesus separa a direita e a esquerda, né, e coloca, venha para esse lado aquele que cumpriu, né, e me atendeu nas minhas necessidades, venha para esse outro lado aqueles que não cumpriram a minha necessidade e não me atendeu. E aí, quando se pergunta a ele, Senhor, quando foi que eu fiz alguma coisa de bom ou de ruim? E Jesus responde, porque visitastes quem estava preso, foste ver quem estava doente, deste alimento a quem estava com fome, vestiste a quem estava nu. Então, percebamos que Jesus, a mensagem de vida eterna trazida por Jesus, não nega a necessidade do atendimento material. Em um Evangelho segundo o Espiritismo, reforçando uma lição já trazida em O Livro dos Espíritos, fica muito claro que, inclusive, a vida não é contrária à riqueza. Não há necessidade de se dispor de todos os seus bens, porque a riqueza tem uma finalidade útil, quando útil e sabiamente é utilizada. Ela favorece o desenvolvimento econômico, ela emprega pessoas, ela desenvolve tecnologias, porque financia pesquisas, estudos, recursos, possibilidades de uma vida material melhor. A grande questão é quando a nossa felicidade está apenas e exclusivamente vinculada ao cumprimento e ao atendimento de questões materiais. E percebamos, há uma diferença muito grande entre atender necessidades materiais e atender desejos materiais. A doutrina dos espíritos na codificação também nos fala sobre a necessidade de separar o indispensável do supérfluo, de realmente entendermos o que é necessidade e o que é um gozo desajustado, um gozo descabido de coisas tidas como necessárias sem verdadeiramente as ser. Então, a grande questão não é alguém necessitar e desejar o atendimento das necessidades materiais, porque isso é indispensável para a vida. E esse, inclusive, é um compromisso de todos nós em necessidade. Numa sociedade, e em qualquer sociedade, onde um de nós passa fome, onde um de nós passa necessidade e está desprovido do básico existencial vital,
Está comprovado ali que os sentimentos de fraternidade, de solidariedade, de religiosidade ainda efetivamente não brotaram no coração de todos nós em sociedade. Porque numa sociedade onde é a dor do outro, a escassez plena de alguém não me toca, significa que a fraternidade, para mim, ainda é um discurso, mas não é o sentimento real que guia a minha existência e a minha vida. A grande questão é quando a minha vida só é feliz quando desejos materiais estão ali, atendidos de acordo com a minha vontade. E é isso aqui, a doutrina espírita, com base nos ensinos de Jesus, nos chama a atenção. A diferenciar efetivamente necessidades de desejos e entender que esses desejos precisam ser compreendidos numa lógica de utilidade universal e que eles precisam efetivamente ser trabalhados e ressignificados numa proposta de verdadeira necessidade e de necessidade real. E mais que isso, entender, como Jesus dizia, que nem só de pão vive o homem, e que muitos outros aspectos da nossa vida nos causa e causa em nós o sentimento de felicidade. A felicidade, ela não é tão efêmera nessa perspectiva material a que nós a vinculamos. E é justamente por fazer esse vínculo tão material de felicidade que a felicidade acaba sendo tão escassa entre nós. Porque, como eu já disse, como todos nós bem sabemos, quando muitas vezes isso já é dito, lido, visto e ouvido, nós procuramos a felicidade em locos onde ela não se encontra. Respondendo à pergunta 624 do Livro dos Espíritos, o Espírito Verdade traz de uma forma muito lúcida e muito taxativa a verdadeira sede da felicidade. Quando o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, indaga ao Espírito Verdade e toda aquela pleiade de espíritos sobre lei natural, né, o que se deve entender por lei natural, logo quando começa a se falar sobre a terceira parte do Livro dos Espíritos, falando sobre a lei divina ou a lei natural, o Espírito Verdade responde mais ou menos nesses termos. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele, o homem, a criatura humana, o ser humano, só é infeliz quando da lei de Deus se afasta. Ou seja, cumprir a lei de Deus, fazer com que a lei natural possa ser exemplificada pelo meu comportamento e pelas minhas ações, é isso que me proporcionará felicidade. Pela lei natural, eu preciso também trabalhar e ter o atendimento das minhas necessidades de sobrevivência básica? Sim, lei de trabalho e lei de conservação. Eu preciso conviver em sociedade, estar com as pessoas, interagir na perspectiva de desenvolvimento de habilidades, de amplitude de conhecimento, de perspectivas de vida? Sim, lei de sociedade. É preciso que cuidemos um dos outros, que tenhamos senso de fraternidade, de coletividade, de irmandade, de respeito uns para com os outros, que ajudemos-nos mutuamente nas nossas dificuldades materiais ou extramateriais? Sim,
lei de justiça, amor e caridade. As leis divinas, lá elencadas na terceira parte do Livro dos Espíritos, elas são o caminho para a nossa sociedade. Ter uma casa onde possamos nos abrigar, onde possamos nos proteger de violência, de intempéries, de dificuldades, uma casa de moradia digna, isso é sim cumprimento da lei natural. Mas não precisa ser a casa mais bonita, com o melhor arquiteto, com os melhores móveis. Ela precisa ser o nosso lar. Não necessariamente um castelo para encantar os demais. Mas ela precisa ter o aconchego e ser o aconchego de um verdadeiro lar. Então, nós buscamos muitas vezes a felicidade nas perspectivas erradas. Há algum impedimento para que a minha casa seja um castelo? Não. Desde que tenhamos a exata noção, como dizia Victor Hugo, né, no poema Desejo, ou como dizem alguns, não era de Victor Hugo, mas um texto aqui de um jornalista, né, um jornalista do Rio Grande do Sul, aqui, que foi adaptado e que foi atribuído equivocadamente a Victor Hugo, mas que tenhamos a exata noção de quem é o dono de quem. Eu sou o dono das coisas ou as coisas são meus verdadeiros donos? Então, nessa noção de realidade, de materialidade, inclusive nos conhecendo como espíritos e nos reconhecendo como espíritos, nós podemos sim e devemos ser os seres construtores da nossa felicidade e da felicidade alheia. Como também já dizia o poeta, é impossível ser feliz sozinho. Não há como, num cenário de tanta dor, seja de que tipo for, a minha felicidade ela ser verdadeira, real e completa. Se ao lado, à frente, acima, abaixo, ao meu redor, a infelicidade pronteia. É preciso que construamos redes sólidas de felicidades para todos nós, para que nos sintamos bem. E aí sim, em cumprindo a lei de Deus, nós nos sentiremos felizes. Inclusive, é assim que consta em O Céu e o Inferno. Na quarta obra do Pentateuco Kardeciano, que vai falar sobre a justiça divina pela ótica do Espiritismo, né, o céu e o inferno, lá consta, né, na minha edição, na página 29, o verdadeiro significado de felicidade. E lá em O Céu e o Inferno são apresentados 4 pontos considerados essenciais para que nos sintamos efetivamente felizes. O primeiro ponto é o gozo dos esplendores da criação. Ou seja, o conhecimento de todas as coisas que existem no universo. Saber compreender pelo desenvolvimento das nossas capacidades cognitivas e intelectuais. Desenvolver, utilizando-se da simbologia do Espírito Emmanuel, desenvolver a asa da inteligência, de forma que sejamos capazes de compreender todas as coisas. Mas é necessário também mais uma coisa, é necessário a ausência de todas as penas físicas e todas as penas morais. Só que aí é necessário lembrar o porquê sofremos. O sofrimento, a existência de penas, elas só ocorrem porque nós descumprimos as leis. Então, o cumprimento das leis divinas e das leis naturais, necessariamente nos afastam do sofrimento e gera a ausência de todo tipo de dor, seja física, enquanto encarnados, seja moral, que é a dor mais aguda, a dor mais persistente. Diz também em O Céu e o Inferno
que a felicidade ela vem de uma satisfação íntima e de uma serenidade da alma que são inalteráveis. Equilíbrio e sabedoria. E quando a vida se estabelece nos parâmetros do equilíbrio, do bom senso, da sensatez e da sabedoria, a nossa perspectiva e o nosso olhar para com a vida é completamente diferenciado. O jeito como nós vivemos, enxergamos, analisamos todas as realidades de vida são diferenciados, são outros, são de outra forma. Mas também, como já nos ensina Jesus, é necessário amor. Não numa quarta, última posição, porque todos esses itens eles são igualmente importantes. Mas o amor é sempre a chave para toda e qualquer situação. O amor puro por Deus e por todos os seres da criação. Que significa uma confiança absoluta e irrestrita em Deus e um senso profundo de fraternidade universal, onde efetivamente tudo e todos os seres da criação são percebidos por mim como um ser igual, como um ser semelhante, como um ser provido e dotado de todas as benesses, benefícios e cuidados, como eu também mereço, como eu também sou merecedora, como todos nós somos merecedores. Só que quando nós enxergamos esses 4 pontos identificados em céu e inferno, a partir dessa lógica de que apenas o cumprimento das leis divinas é que nos propiciará felicidade, pode, se nós não estivermos alertas, gerar em nós o sentimento de então eu ainda vou ser infeliz por muito tempo. Porque todos nós bem sabemos que nós estamos a caminho da luz, na trilha da evolução. Nós não somos tão ruins como nós já fomos no passado, ruins no sentido de equivocados, de desconhecer o bem, o belo, a luz, o justo. Nós já evoluímos. Mas nós também não somos e não estamos ainda naquele patamar onde a felicidade está conosco simplesmente por uma sintonia pura e simples daquilo que vem do nosso coração e da nossa consciência. Porque nós ainda somos falhos. Nós ainda somos equivocados. Nós ainda cometemos muitos erros. Nós ainda erramos, inclusive naquilo que nós já prometemos a nós mesmos que nós não iríamos fazer da mesma forma. Quantas promessas nós já não fizemos a nós mesmos, de que nós não mais faríamos dessa forma ou desse jeito. Que nós íamos mudar o nosso jeito de olhar, de pensar, de ver, de ouvir, de falar. E vez por outra, apesar de todos esses nossas intenções e votos sinceros, às vezes ainda nós nos pegamos cometendo os mesmos equívocos. Faz parte do processo de caminhar. Faz parte do processo de melhoria. Nós não podemos nos acostumar com essa ocorrência de equívocos. Mas é natural que eles ainda aconteçam, porque nós estamos no processo de transformação. Então, esse processo de transformação moral, aqui ou acolá, tem suas falhas, aqui ou acolá tem os seus equívocos. E é em razão disso e dessa necessidade de ajuste do presente e do passado que nós estamos, cada um de nós, comprometidos em corrigir e nos corrigir, é que ainda a felicidade não consegue acompanhar em todos os caminhos. Mas será que nós não podemos ser felizes vivenciando instantes de felicidade, apesar
da infelicidade que ainda existe entre nós? Será que não podemos ser realistas a ponto de entender que é possível enxergar em situações, em momentos, em oportunidades, a partir da nossa decisão individual, buscar alternativas para sermos felizes, ou possibilidades de ser felizes? A primeira coisa, sem sombra de dúvida, é entender que é necessário que sejamos melhores, que mudemos o nosso comportamento. Ainda que essa felicidade da mudança não seja para agora, é essa mudança de agora que construirá a felicidade do amanhã. Porque nós vivemos num círculo equivocado e doentio de como eu não sou feliz agora, imediatismo, como eu não sou feliz agora, eu não semeio a felicidade para o futuro. E quando o futuro chega, para quem acredita no futuro linear, quando o futuro chega, esse futuro ele é ainda infeliz, porque ele não foi semeado feliz lá atrás. Então, nossa prisão no imediatismo está nos impedindo de olhar para frente e construir um futuro melhor para todos nós. Quando nós focamos numa proposta diferenciada para uma vida melhor e um futuro melhor, a felicidade ela já começa a se sentir aqui e agora. Quantas vezes, e percebamos como isso é real nas coisas mais singelas. Imaginemos que a gente vai viver um momento, alguém de nós vai viver um momento feliz daqui a um pouco tempo. Será o momento de reencontrar alguém que vai fazer um aniversário, alguém que vai viver um momento especial na sua vida, um momento de um trabalho, um momento de uma contratação de um emprego, que a gente vai viver um momento feliz daqui mais à frente. Nós, em pensarmos naquilo que vai ter no futuro, já nos faz sentir os eflúvios da felicidade no agora. É como se aquele momento futuro se antecipasse do agora, porque nós já estamos conectados em ação e em pensamento com aquele momento do futuro que nos sinaliza feliz. Não é assim que a gente espera, por exemplo, né, quando estamos num momento de alguma festa, uma festa familiar, que sabemos que vamos encontrar amigos e pessoas queridas. A expectativa daquele encontro já gera em nós um bem-estar. Nós precisamos tirar isso dessas coisas importantes, mas micro da vida, para colocar no macro. Já pensou como será bom no dia que nós formos bons e a vida nos for feliz? Por que não antecipar isso para agora? Por que não já começar a semeadura da agora e começar a viver de forma antecipada essa felicidade que é certa? Porque se a semeadura é feita, a colheita ela é obrigatória. Por que não antecipar? E além disso, além dessa projeção para o futuro, daquilo que fazemos agora, almejando um futuro melhor, o que agora, na nossa realidade, no nosso instante de vida, pode ser identificado como algo positivo e melhor? Com certeza, para cada um de nós, das mais diversas formas, dos tipos mais variados, mas para cada um de nós, há algo que, ainda que muito fugaz, que muito breve, como dizia Cecília Meirelles, nos visita e nos causa uma tranquilidade, uma serenidade, uma felicidade. Pode ser o instante em que se cuida das plantas, pode ser o instante em que se cuida da horta, pode ser o instante que cuida do seu animalzinho de estimação.
seu gato, seu cachorro, do passarinho, do peixe, do animal, né, que se tem em casa, do pet muito querido, que para muita gente nem é animal, é alguém que é quase alguém da família, é um membro da família, é a sua companhia, é alguém, é um ser que lhe é muito querido. Será que o estar com ele, com ela, não é um momento de felicidade? Será que aquele momento em que você está lá ouvindo uma música que lhe agrada, está lendo algo que lhe dá tranquilidade, que está assistindo algo que lhe é saudável e bom, será que aquilo não lhe traz felicidade? Será que uma conversa, ainda que breve, no WhatsApp, no áudio gravado, escutado no modo 1.2 acelerado, com alguém que a gente gosta, será que não traz um momento de serenidade e de tranquilidade? Nós precisamos juntar esses momentos, ainda que muito breves, muito curtinhos, que nós vemos e tentar fazer deles a coxa e o lençol que nos protege do frio da infelicidade. Olhar para ele, nos proteger e nos preservar com essas lembranças, desses momentos de bênçãos, de felicidade na nossa vida. E se ainda assim, a felicidade ela não consegue ter o seu momento de presença na vida, não nos esqueçamos da felicidade de fazer o bem. Como é bom fazer o bem. Como é bom estender uma palavra, uma mão, um pão a alguém que precisa, e ainda que não recebamos a gratidão ou o reconhecimento devido, ter a consciência de ser feito o que deveria ter sido feito. Afinal de contas, isso é cumprimento da lei de justiça, amor e caridade. Fazer o bem do jeito que for, da forma que for, na possibilidade que nos está ali oportunizada. É o momento de se fazer o bem e de se sentir bem. Isso é felicidade. E que nesses momentos mais particulares que nós estamos vivendo em sociedade, que esses momentos de tantas dores e de tantas dificuldades sejam a nossa oportunidade de semear um pouco de felicidade no mundo. Quando a dor bate na porta da terra, cada um de nós é convidado a ser o semeador e a semeadora de felicidade na vida de alguém. Por que é que muitas vezes nós pedimos tanto felicidade, mas uma felicidade só para nós? Quando nós nos esquecemos que ao nosso lado há tanto sofrimento e dor. Agora, em momentos de tantas dificuldades, num momento tão significativo de transição planetária que nós estamos vivenciando, todos nós estamos convidados a ser semeadores e semeadoras de felicidade no mundo. Qual é uma palavra de paz, de equilíbrio e de serenidade que nós podemos soltar no mundo? Qual é o gesto gentil, doce, tranquilo que nós podemos semear no mundo? Qual é a atitude, por mais singela que seja, por mais aparentemente simples que seja? Porque a vida, ela é feita da soma dos pequenos gestos de cada um de nós. Não existe bons gestos insignificantes. Todo pequenino bom gesto, ele é muito grandioso para a coletividade. Agora é o momento de todos nós juntos fazer com que a felicidade que não é deste mundo, ela tenha momentos mais presentes na vida de todos nós.
O sorriso de gratidão que a gente provoca em alguém com fome, no doente, como dizia Jesus, é o momento de felicidade que nós construímos em nós também. E percebamos como tudo na vida tem uma lógica de coerência, de razão e de oportunidade. Nós estamos agora todos convidados a desconstruir a infelicidade no mundo, a partir das nossas ações, do bem, do belo e do justo. Há equívocos no mundo? Há, como há equívocos também em nós, como ainda há muitos equívocos em nós. Nós podemos ser os pessimistas, aqueles que só se queixam. Nós podemos ser os otimistas, aqueles que esperam que tudo mude. Mas nós precisamos ser os realistas, aqueles que ajustam os ventos, as velas, as nossas vistas e principalmente as nossas vidas. Em nome de uma vida melhor para todos nós. Em nome de uma realidade de vida que nos propicia serenidade e bem, equilíbrio e harmonia. E que no final de tudo nos causa saúde, bem-estar. E a tudo isso reunido, nós chamamos de felicidade. Que nós possamos, cada um de nós, dar a nossa cota e a nossa parte de felicidade no mundo. É momento, é hora, e nós estamos convidados a sermos semeadores e semeadoras da felicidade. Que o Senhor abençoe esses nossos bons propósitos, nos ajude a entender esse processo de semeadura que precisamos conhecer e reconhecer em nós. Que possamos efetivamente identificar a grandiosidade do viver e as oportunidades de viver bem e viver feliz. Pelo bem que fazemos por nós, pelo bem que propiciamos aos outros. Que a dor do outro seja a nossa dor. E que o atendimento da necessidade do outro seja o nosso compromisso sincero para uma vida melhor. Neste momento em que nós efetivamente possamos construir essa realidade, não mais será verdadeiro dizer que a felicidade não é deste mundo, porque será o momento em que nós seremos efetivamente felizes. E é na ação dessa construção de vida, na ação dessa mudança de paradigma e de panorama, que nós oramos ao Senhor, agradecendo a Ele por essa oportunidade de servir. E que convido para que todos nós juntos e juntas possamos orar, felizes e gratos pela oportunidade de fazer e sermos melhores. Senhor misericordioso, bem sabemos o que a vida nos espera e o que de nós se deseja fazer. Rogamos a Ti, Senhor, que não nos permita perder o foco e o direcionamento de nossas ações. Que possamos, pela Tua misericórdia, ter as nossas necessidades e os nossos tormentos acudidos pelas bênçãos dos amigos espirituais, mas ter em nós também a consciência de ação e de tomada de decisão resoluta em favor do bem de nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, nesse propósito firme e sincero de sermos melhores, hoje e sempre. Que assim seja. Paz, luz, serenidade e equilíbrio para todos nós. Que tenhamos momentos felizes e que construamos uma vida feliz para novos dias, novas eras e novos seres que todos nós seremos.
Paz e luz, e até a próxima, se Deus assim quiser.